Espere no Senhor e sê forte. Fortifique-se o seu coração e espere no Senhor. Salmo 26. Muito boa tarde, é uma alegria enorme estarmos aqui no Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão e meu propósito é trazer a nossa transformação da mente e do coração através da palavra de Deus, através de termos a consciência da importância da oração, a importância da intimidade para com Deus, através da leitura da Bíblia, através da meditação, para que eu possa ser renovado, transformado. Nos últimos programas, se você ainda não me conhece, muito bem-vindo. Eu tenho um canal no YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão. Minha página no Instagram, Fernanda Jordão 43. Se inscreve, ativa o sininho para você receber mais notificações, para que tanto o Instagram quanto o YouTube possa mandar o conteúdo para mais pessoas, porque sim, é uma forma da gente evangelizar. Se faz sentido o que você está ouvindo, se está ajudando a edificar a sua fé, ajuda também a levar a outras pessoas. Por quê? Porque a gente precisa formar uma egrégora de mais cristãos verdadeiros em oração. Nós temos muitas pessoas que se diz cristão, mas que nem sequer sabem rezar, mal sequer vai à igreja. Então, se você está me ouvindo hoje, não é coincidência, é providência. É um encontro que Deus fez para que possa conectar nós dois e assim a gente estabelecer um vínculo maior dentro da oração. Então, para a gente iniciar, não sei o que você está passando, quais são os seus medos, as suas agonias, os seus desejos. Mas eu sei que nesse exato momento, que não é à toa que você está me ouvindo, Deus, na sua infinita misericórdia e amor, quer de alguma forma trabalhar o seu coração. Então, se você puder nesse momento, feche os seus olhos, porque Jesus nos ensina, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei presente. E neste momento nós vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós, para que a gente possa ser tocado, para que a gente possa perceber onde eu posso melhorar, mudar, para eu ser uma pessoa renovada e transformada. Feche seus olhos se você puder. Pai amado, Pai querido, estamos aqui neste momento humildemente, pedindo perdão pelas nossas falhas, pela nossa dureza do nosso coração, que muitas vezes, na correria do dia a dia, nem sequer lembramos da sua presença e o Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, sempre está junto conosco. Nos perdoa, Pai, nos perdoa e nos envia neste momento o Espírito Santo, para que através da renovação da nossa mente, do nosso coração, possamos ter a sabedoria necessária para ouvir os seus desígnios, para que a gente possa ser instrumento não da nossa, mas da tua vontade, e assim termos a nossa vida transformada. Através da sua bênção, a gente possa abençoar a vida de muitos, ser um pouquinho de luz na vida de muitos que nem sequer conhecem a Jesus Cristo. Molda-nos como barro na mão do olheiro. Faz de nós uma mulher, um homem virtuoso, uma mulher, um homem de oração, para que juntos possamos trabalhar para o seu reino conforme o seu desígnio. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria a gente estar aqui hoje e a gente hoje trabalhar o nosso passo de fé. O programa passado foi o passo de fé. Hoje o nosso programa é como transformar a nossa fé em ação. Então a gente precisa ter na consciência, começar a entender que esse processo
do nosso passo de fé é um processo também que exige de nós disciplina. Nada acontece do nada. Nada muda se você não mudar. Einstein dizia que insanidade é querer os mesmos resultados. Einstein dizia que insanidade é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não dá. Se hoje a sua vida está um caos, se você está estagnado, se você está triste, agoniado, passando por problemas, ou às vezes você nem está passando por problemas, mas você nem sabe, ou porque simplesmente você está triste, perdido, achando que sua vida não tem sentido, é porque falta a alegria do Espírito Santo no seu coração. Sabia que a semana que vem é Pentecostes? Jesus, quando ele vai, antes dele morrer, ele fala para os apóstolos: eu não vou deixar vocês sozinhos. É importante que eu vá porque eu vou mandar o encorajador, o consolador, o paraclético, é o Espírito Santo, que é Deus e que está dentro de nós nesse momento. E só por a gente estar vivo, a gente já deveria estar feliz. Quantas pessoas hoje nem sequer acordaram? Ah, mas a minha vida está um caos. Mas hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode tomar decisões, começar com ações que vai começar a te trazer uma paz e um movimento. A gente de repente não vai resolver um problema da noite para o dia, com um estalar de dedos. Às vezes são pequenas ações que a gente precisa para conseguir um resultado que a gente está almejando. Por exemplo, você pode estar agora desempregado e você precisa muito de um emprego. Mas aí você está nesse momento rezando: Senhor, por misericórdia, abre os meus caminhos, concede-me esse emprego que eu tanto preciso. O primeiro passo do relacionamento com Deus é esse: ir ao Pai. Pedir o que a gente precisa, agradecer. A Bíblia nos ensina que nós precisamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou não. Se você está feliz, louve, agradeça. Se você está triste, ore. Peça ao Espírito Santo te conceder a alegria, a paz, o amor. Porque é impressionante quando a gente se coloca em oração de verdade e pede: Senhor, eu não estou bem, me ajuda. Ele te transforma. Você não precisa buscar fora, em coisas e em pessoas, um amor, uma alegria, uma serenidade, uma plenitude que só Deus pode colocar no seu coração. Essa é o bonito do relacionamento com Deus. E é isso que cada vez mais me encanta. Porque se eu posso ter a minha vida transformada, eu tenho certeza que qualquer um pode. Porque eu também sempre fui uma pessoa difícil, fui uma pessoa agitada, sou uma pessoa agitada, tenho um temperamento forte. Também fiquei nos meus altos e baixos de alegria, de tristeza. E onde que era o meu calcanhar de Aquiles? Onde que era a minha válvula de escape? Sempre foi para mim a comida. Cada um vai ter o seu problema e o seu desafio. Tem gente que, sei lá, vai ser dependente de pornografia, tem gente de bebida, de sexo, de cigarro, de falar mal dos outros. Cada um tem uma válvula de escape, que nem sempre é uma válvula de escape boa, porque é uma válvula de escape muitas vezes que pode nos afastar da presença de Deus. Por que afasta da presença de Deus? Porque ao invés de, quando aconteça o que for na minha vida, eu ir até Deus, eu vou até esse prazer momentâneo que eu preciso. Então, por exemplo, a questão da comida, a vida inteira eu lutei com essa questão de obesidade. Eu sempre fui desse negócio de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E aí era médico, era remédio, se falasse para mim que comer de ponta cabeça emagrecia, você pode ter certeza que eu ia estar fazendo.
E foi assim a minha vida inteira, e foi passando, passando. E o bonito de Deus, que eu não fui buscar a Deus para emagrecer, né? Eu já contei para vocês que eu sempre fui cristã, mas eu comecei a ler a Bíblia de uma forma despretensiosa, e pela leitura da Bíblia que eu começo a fazer, lá alguns anos atrás, a minha vida começou a mudar, porque eu comecei a entender muitas coisas da minha vida, porque está lá na Bíblia. Se a gente meditasse a palavra dia e noite, de fato a gente seria pessoas muito melhores. E no meu caso, um dia ainda vou gravar vou fazer um programa só sobre essa questão minha, que pode ser também um problema de muitas outras pessoas. Quando você começa a ler a Bíblia, em Gênesis, você vê que Deus criou Adão e Eva, e Deus cria o paraíso, e ele coloca uma árvore no meio, que é o fruto proibido, que eles não deveriam comer. E tem todo um diálogo lá da serpente com Eva, que a serpente tenta a Eva. Vai, come, você vai ter sabedoria, discernimento, seus olhos vão abrir, você vai ser Deus. Essa vozinha eu sempre tive. Vai, come, só mais um pedacinho, para que deixar para depois? Vai, vai. E aí, nisso, você vai engordando, engordando, engordando. Era o meu caso. E aí, quando eu fui ler a Bíblia, eu vi que ali, já em Gênesis, aparece ali o primeiro pecado ali, né, da soberba, de querer ser maior até do que Deus, mas também tem o pecado da gula. Por quê? Porque através da comida de algo que não podia, se consome. E se eu tenho aqui o pecado da gula, falta uma virtude, mas falta o fruto aqui do Espírito Santo. A gula a gente combate com a temperança. Existe um programa também, já que eu gravei, que são os pecados. Como que a gente vence os pecados? É trabalhando as virtudes. Gula, eu tenho que trabalhar a temperança, que é o domínio próprio. Se eu tenho uma gula, falta o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Mas aí eu fui entender também que eu precisava comer para nutrir o meu corpo. E Deus precisa nutrir o meu emocional. Então, se eu estou entediada, triste, feliz, alegre, não é buscar a comida que eu preciso. Eu preciso buscar a Deus. Então, de repente, nesse momento, não é o álcool que você precisa, o sexo, a droga, gastar compulsivo, porque quando a gente gasta também nos proporciona prazer, ou qualquer outra atividade que você faça, mas você sabe que está te prejudicando, você sabe que está consumindo aí uma energia grande, porque a gente busca prazer, mas o prazer é tão efêmero, passa tão rápido, que eu preciso de mais. Então, se hoje eu comia um pacote de bolacha, amanhã eu já preciso de 1,5, 2, 3, 4, e de repente eu comi uma assadeira de bolo sozinha. De repente, hoje você fuma um cigarro já não vai estar te satisfazendo, e aí você precisa de 2, 3, de repente você já está fumando um maço, 2. Bebendo uma taça de vinho, passa para uma garrafa inteira. E a gente precisa ser comedido e ter moderação, porque também a virtude está no equilíbrio. Eu tenho que lembrar que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. E o que eu estou colocando dentro do meu corpo? Seja na forma de me alimentar, no que eu estou ouvindo e vendo de noticiário, de programas. O que está enchendo a minha mente e o meu coração? De palavras que me edificam ou que me destroem? Eu estou seguindo o que o mundo está ditando e sendo mais um no meio da manada? Ou eu estou sendo diferente? Eu quero ser mais um na manada, ou eu quero ter a minha vida moldada? Ou eu quero ter a minha vida transformada? É uma escolha. E só depende de você. Porque se você escolher que você quer ser transformado, bem-vindo. Bem-vinda. É possível. Primeiro, a gente desintoxicando a nossa mente de um monte de mentiras e crenças que ao longo da nossa caminhada a gente foi acreditando. A gente acredita que a gente não pode, que a gente não consegue,
que o outro é melhor, porque hoje, ainda mais com a internet, que a gente vê tudo quanto é rede social, sempre os outros são melhores e nós não temos valor nenhum. Ou hoje você tem uma ideia de abrir um negócio, de fazer algo diferente, e na hora a mesma vozinha da sua cabeça fala, pra quê? Você não consegue. Ou você começa algo com o maior entusiasmo e você já fica decepcionado 2 dias depois e já desiste. Por quê? Porque a gente não foi treinado a perseverar. A gente não foi treinado a ter disciplina. A gente foi acostumando hoje na regra do jogo do mundo a ser tudo muito rápido. Se não é rápido, vira, né? Você fica lá com o controle remoto. Vamos ver lá na Netflix o que tem de monte. Vai passando um monte de coisa, né? E a vida não é dessa forma. A vida exige disciplina, constância, perseverança. Como é que se forma um atleta? É ele indo lá, treinando dia a dia, se alimentando. Mesmo ele não querendo, ele persistindo, ele fazendo. A nossa mente precisa ser treinada também. E não importa qual é o momento da sua vida, quantos anos você tem. Se você está vivo hoje, é porque hoje você pode ser transformado. Basta você querer. E se todo dia eu acordo e eu falo que eu quero ser moldado, transformado, eu quero me posicionar na fé, eu começo todo dia, um degrauzinho, fazendo hoje algo melhor. Que quando terminar meu dia hoje, eu possa, na minha oração antes de dormir, falar, olha que bacana, eu consegui ter mais paciência, eu consegui ter mais amor naquela situação, eu consegui perdoar aquilo, eu consegui deixar com que aquela situação não me gerasse tanta ansiedade. Porque os inimigos que nós temos que vencer diariamente, na grande maioria das vezes, ou na sua totalidade, não são pessoas. É aqui interno. São os próprios inimigos mentais que a gente vai formando. Por isso que o objetivo nosso do programa, do Hora que Melhora, é a transformação da mente e do coração através da palavra de Deus. Porque assim minha mente está forte e edificada na palavra de Deus, não vão ser as coisas, as situações e as pessoas que vai me derrubar. Não vai ser o diabo que vai fazer o inferno na minha cabeça. Por quê? Porque os meus pensamentos têm domínio próprio. Eu coloco uma muralha no meu pensar, para que eu pense o que é correto, o que é digno, o que é louvável, o que de fato vem de Deus, e não o que o povo fala ou o que o mundo diz. Porque eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma filha amada de Deus e eu sei que eu quero seguir os ensinamentos de Jesus e eu tenho todo o manual pronto que é a Bíblia. Eu tenho uma bússola entregue hoje na minha mão. Olha a vantagem nossa de ter nascido exatamente nessa época. Só que olha que coisa mais insana, maluca. Nós temos todo esse manual riquíssimo, pronto, escrito já na nossa língua, que é a Bíblia, e a gente mal abre, a gente mal manuseia, e a gente coloca, é muito difícil. Peça para o Espírito Santo te capacitar. Se hoje você leu algo que você não entendeu, fique em paz. Num outro dia, quando você vai ler a mesma passagem, você vai ter revelações que você nem faz ideia. Mas você só vai ter essa experiência se você perseverar, se você conhecer esse livro, se você pedir a Deus que te capacite. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai se posicionando, eu quero aprender, eu quero beber dessa água, eu quero ter essa fonte na minha vida. Você também vai tendo essa sede e aí você vai buscando programas, pastores, padres, pessoas leigas como eu que também estão nessa caminhada e juntos a gente pode um edificar o outro.
Porque quando eu estou mais fraca, você me fortalece, e agora se você está fraco, de repente alguma palavra que eu estou falando está tocando o seu coração e fazendo sentido. E é assim que é importante nós estarmos unidos. Porque o povo cristão precisa ser um povo alegre, um povo amoroso, um povo que de fato tenha Jesus como fotografia viva, exemplo que a gente quer ser esse povo. Porque o que adianta eu falar que eu sou cristã e no meu dia a dia eu ultrapasso, né, faço mal para as pessoas, eu não respeito ninguém, eu sou rude, eu xingo, eu falo palavrão. Não que eu seja perfeita, estou muito longe disso. Muitas vezes o Espírito Santo precisa puxar a minha orelha. Fernanda, não é assim. É essa pessoa mesmo que você quer ser ou de fato você quer ser renovada e transformada e ser instruída pelo que eu estou falando? Porque às vezes o meu instinto, a minha carne quer fazer de outro jeito. Eu também muitas vezes tenho uma criança mimada dentro de mim que bate o pé. E eu falo, Senhor, obrigada por me amar e perdoa por às vezes eu fazer essas manhas. Quantas manhas eu já fiz com Deus também, porque eu quero desse jeito, quero do meu jeito, não quero do seu, quero na minha hora. Ou não vai ser assim, vai ser do jeito que eu quero e eu já escolhi caminhos na minha vida porque eu queria e não era o que Deus queria. E eu tive que andar um deserto gigante, eu tive que passar por situações que me deixou feridas enormes que eu precisei tratar junto ao pé de Jesus. E pedir desculpas por ter feito escolhas sem sequer ter perguntado para ele se eu deveria ir para aquele caminho ou não. Porque ele me deu o livre-arbítrio. Você quer, a escolha é sua. E de repente hoje você pode estar sendo tão teimoso com escolhas que não faz sentido para a sua vida. Deus até está triste porque ele está falando, meu Deus... Deus está falando, meu Deus, você está indo pelo caminho errado, acorda. Então não é coincidência que a gente está aqui. Pode ser providência. Que o Espírito Santo está falando para você nesse momento, reflita. Vale a pena ser tão teimoso? Vale a pena carregar tanta mágoa? Vale a pena ser tão rude, tão duro? Solta. Jesus veio nos ensinar sermos livres, livres dessas amarras e prisões que nós mesmos nos colocamos. E aí, a semana que vem, que é Pentecostes, a gente é transformado e mudado pela obra do Espírito Santo. Que quando eu peço, venha Espírito Santo, venha habitar o meu coração e a minha mente. Renova-me. Coloca em mim o amor, a alegria, a amabilidade, a mansidão, a paz, a paciência, a fidelidade, a obediência, o domínio próprio. São frutos do Espírito Santo que só quando eu peço que eu quero de fato ser transformada, quando de fato eu me posiciono, que eu quero ser essa pessoa nova, essa transformação começa a acontecer. Não é um passe de mágica, mas é um processo. E eu confesso para vocês que há anos eu venho orando, pedindo e clamando. E tem momentos que eu não vejo nada, parece que nada está acontecendo, mas a única coisa que eu faço é perseverar. Porque eu peço, Senhor, aumenta a minha fé, me ensina a te amar. Porque quanto mais eu amo a Cristo, quanto mais eu amo a Deus, mais fácil é viver na obediência. Mais fácil é entender que aquele caminho que foi fechado não era o melhor para mim. Aquele emprego que eu não consegui, ou que eu fui desligado, que eu fui despedido, é porque algo melhor e maior vai acontecer. E eu fico em paz, mas não parado, agindo em direção das novas portas e oportunidades. Porque se eu cair em depressão, ficar lá derrotado simplesmente porque eu perdi o emprego, ou porque eu perdi um relacionamento, ou porque portas foram fechadas, eu não estou tendo a gratidão e o amor e a certeza que Deus está provendo algo maior e melhor.
eu estou lá como se eu fosse uma criancinha mimada. Ai, tiraram a minha chupeta, o meu chocolatinho e agora tá tudo doendo. Dói? Lógico que dói. Mas a dor faz a gente amadurecer. A dor não é para eu ficar lá parado, me lamentando, lambendo a minha própria ferida. É para eu pegar aquela dor e falar: Senhor, dói muito, cura essa ferida, abre novas portas, abre portões que eu não estou enxergando nesse momento. Usa-me para que através do meu exemplo e do meu testemunho eu também possa ser um agente de diferença na vida dos outros. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Até já! Olá, queridos, estamos de volta hoje falando como que a gente posiciona o nosso passo de fé, como de fato a gente dá esse passo. O programa passado e o antepassado está no meu canal do YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão. Se inscreve no canal, divulga, porque se faz sentido para você, você me ajuda a levar para outras pessoas uma palavra, às vezes, que naquele momento vai servir de auxílio, de consolo, de força para edificar a fé, seja o momento que a pessoa esteja passando. E o Instagram também, Fernanda Jordão 43, segue a página do Insta, a gente está colocando lá um material toda semana para ajudar a gente estar sempre fortalecido e conectado na presença de Deus. E os dois programas, que foi o Posicionamento Espiritual e o Passo de Fé, eu tratei muito essa questão quando a gente se posiciona junto ao Pai. Porque às vezes a gente pede as coisas e não vê as coisas acontecendo e acha que Deus esqueceu da gente e não está fazendo. E não é porque Deus não está fazendo, é porque o relacionamento com Deus é uma espera ativa. Deus, ele vai fazer, mas depende também do meu agir. Às vezes Deus está esperando um comportamento novo seu que simplesmente você não está fazendo. E isso é o posicionamento de fé. É eu entender que eu preciso mudar. Nada muda se você não muda. Às vezes você está esperando a mudança dos outros, quando na verdade quem tem que mudar é você. Eu também já fui uma pessoa que queria que muitas outras pessoas mudassem. A ponto que uma vez eu lembro, né? Eu falei, eu queria estar na China, queria ir embora, queria estar indo bem longe daqui. Uma pessoa falou assim para mim, não vai adiantar nada. Eu falei, por quê? Porque você vai estar lá. Você vai estar lá com você mesma. E aí eu fui entendendo que o problema não é fora. Não é o lugar nem as pessoas, mas é dentro. O problema sou eu mesma. Como eu vou agir e reagir diante dos acontecimentos, diante das situações e das pessoas. E se eu peço para o Espírito Santo me fortalecer, me guiar, me encher de amor, de alegria, do domínio próprio, da mansidão, dos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, convido você a ler, a gente começa a ser de fato transformado. E muitas vezes, nessa intimidade, ele vai também puxando a nossa orelha. Porque sempre é uma guerra entre uma escolha entre a minha própria vontade humana e a vontade de como Deus me orienta a agir. Jesus nos ensina que eu preciso perdoar 70 vezes 7 por dia. E muitas vezes a gente está carregando mágoas e situações sendo arrastadas porque a gente não consegue perdoar nós mesmos e o outro. E a gente vai ficando com o coração fechado, amargurado. E essas emoções vão nos adoecendo. Quando a gente não tem o discernimento, o entendimento das nossas próprias emoções, a emoção, ela vai te mostrando. A emoção vai te mostrando que você precisa mudar e quando você não muda, o que acontece? Ela trava, muitas vezes, o nosso corpo. É a doença física. Porque a gente não quis ouvir o nosso emocional, ouvir o que a nossa alma estava falando, clamando.
muitas vezes por orgulho, porque a gente acha que a gente tem que ser assim mesmo, porque a gente vai seguindo muito o que o mundo fala e não os ensinamentos de Jesus. Ser manso e humilde hoje é sinônimo de bobo. E o quanto que Jesus ensinou a gente ser manso, humilde, a acolher, a amar, a respeitar um ao outro. Jesus deu exemplo de servir, lavou os pés de todos os apóstolos, sendo Deus. O que ele nos ensina ali? Que cada um com seus dons e seus talentos sirva um ao outro com amor. Você não é melhor do que ninguém. De repente você teve a oportunidade de estudar, de ser uma pessoa que tem aí um patamar, um padrão de vida que o mundo diz que é melhor, mas você é igual a todo mundo. E se você consegue acolher as pessoas com esse amor de Jesus, o quanto a sua vida vai fazer sentido. Porque hoje tem tantas pessoas também me ouvindo, ou pessoas que têm tudo na vida, não tem nada para reclamar, porque já são abençoadas com tantas coisas, mas vivem um vazio existencial gigantesco. Porque o preencher da alma, do coração, não é comprado. Não tem dinheiro no mundo que compre essa plenitude que Deus pode nos colocar no nosso coração quando eu abro espaço para que a presença do Pai se faça presente na minha vida. É através da minha decisão, é através da minha permissão. Porque Deus é um gentleman, Ele é super educado. Ele não vai entrar na sua vida se você não deixar. Jesus bate a todo instante na sua porta, mas se você não abrir, Ele não vai entrar. Então a gente precisa aprender a se posicionar. E agora eu queria trazer de leitura, se você está com a sua Bíblia, nosso programa eu trato muito isso, a importância da gente ter o nosso caderno espiritual, a gente ter a Bíblia, a gente ter o hábito, nosso momento de oração precisa ser todos os dias. De preferência, se possível, de manhã. Ah, é muito corrido. Acorda 5, 10 minutos mais cedo, faz a sua oração. Pega ali na Bíblia um versículo que você precisa ressoar a sua mente durante o dia. Durante o dia, fale com Deus. Senhor, me ajuda nessa reunião, me ajuda a guiar esse cliente, me ajuda a pôr palavras que eu possa aqui edificar esse lar, me ajuda nas tarefas, nas atribuições da casa, a fazer uma comida gostosa, a lavar o banheiro e deixar o banheiro cheiroso. Em tudo a gente vai envolver Jesus. Ele espera isso, Ele quer isso. Ele é seu melhor amigo, é seu pai, é quem te ama, é quem te protege. E quando a gente vai estabelecendo esse relacionamento, vai ficando gostoso essa intimidade. Porque toda hora eu falo, Senhor, senta aqui do meu lado. E aí, nessa perspectiva do posicionamento, eu já coloquei para vocês que quando a gente vai fazer a oração na Bíblia, tem toda uma questão de eu estudar a Bíblia, né? E aí eu vou estudar a parte teológica. Isso é uma forma de leitura, tem até Bíblias específicas, próprias para estudo. Mas quando eu vou estar em oração, é uma forma muito despretensiosa que eu vou ler a Bíblia. Porque eu vou deixar que a palavra, que o Espírito Santo, através daquela leitura, traga algo ao meu coração. E se naquele momento não trouxer nada, eu fico em paz. Pode ser que num outro dia, num outro momento, a mesma leitura desperte significados e entendimentos que naquela vez que eu li, eu não compreendi. É por isso que a gente diz que a palavra ela é viva. Porque é como se fosse uma criança, né? A criancinha está lá, ela não anda nada, daí ela vai aprendendo a engatinhar, daí ela vai aprendendo a dar os passinhos, ela cai, ela persevera, até que ela consegue andar. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, de repente você vai fazer a sua leitura, você não vai entender nada.
Mas você vai pedir para o Espírito Santo te capacitar. Você vai buscar. E aí, de repente, você vai pedindo, vai buscando. E o discernimento, a sabedoria vai sendo dada a você. E você vai compreendendo. Só que só acontece isso se você persevera. Eu mesmo, tem passagens aqui que a vida inteira eu li e achava muito difícil, muito dura. E que hoje, quando eu comecei a falar para vocês sobre posicionamento espiritual, foi o despertar da minha consciência. Algo que eu vinha pedindo muito a Deus e eu não tinha resposta. E de repente, lá no programa de posicionamento espiritual, eu conto como aconteceu o meu entendimento com Deus. Não foi Ele que veio e me deu a resposta no meu ouvido, no meu coração. Foram situações que eu conectei e puf, a resposta apareceu. E dentro da resposta veio a determinação do posicionamento. E aí, quando a gente lê a Bíblia em oração, eu uso muito a pequena pedagogia do Frei Inácio Larrañaga, um frei chileno já falecido, que ele ensinava que quando a gente tem nomes próprios, a gente substitui pelos nossos. E a gente faz uma leitura despretensiosa. E a palavra ou o versículo que me chama a atenção, eu anoto no meu caderno. Eu deixo ali a minha mente, o meu coração, reverberar aquela palavra. E aí eu posso fazer a minha oração a partir daquela palavra, daquele versículo. Então, eu vou mostrar para vocês hoje, não vai dar para fazer detalhado por causa da questão de tempo, e porque eu escolhi um salmo que é um pouquinho mais longo, mas é uma ideia para vocês estarem fazendo essa oração, essa forma de oração, também na casa de vocês, quando vocês lerem outros salmos ou outras passagens da Bíblia. E aí, se você está com a sua Bíblia, abra o Salmo 27. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 27. O Salmo 27, os primeiros versículos diz assim: O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, em um santuário me esconderá, e em segurança numa rocha alta me colocará. Depois, o versículo 7 do Salmo 27 diz: Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responda-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: Venha e enche na minha presença. E meu coração respondeu: Sim, eu irei. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. E no versículo 14 diz: Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Depois, na sua casa, eu sugiro que você leia o Salmo 27 inteiro. Mas quando a gente vai lendo o Salmo 27, ele é um salmo que eu entendo ser muito importante, porque é um salmo que vai me dar um norte, um guia para a minha vida. O rei Davi que escreveu esse salmo, e quando ele declara no versículo 1, o Senhor é a minha luz. Então, se eu estou declarando que Deus é a minha luz, eu não vou viver na escuridão. E a escuridão não é só uma escuridão daqui, se a gente apagar a luz aqui, né, e a gente não enxergar, mas uma escuridão muitas vezes interna, uma escuridão onde eu tenho os olhos, mas eu não estou enxergando.
Por quê? Porque eu preciso estar conectado, o meu espírito com o Espírito Santo, para que eu tenha esse norte, para que eu tenha o guia. O Salmo 119, no versículo 105, diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se a palavra de Deus, que é a Bíblia, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu tenho uma luz, eu tenho uma direção. E muitas vezes você pode estar passando agora um período da sua vida que você está com questões de saúde, questões financeiras, de relacionamento, de trabalho, de expectativa não cumprida, que você não enxerga a luz no fim do túnel. Você está nesse momento de escuridão. E Deus, quando eu estou declarando o Senhor é minha luz e minha salvação, então por que eu vou ter medo? Então, se você hoje está num momento sombrio, que você não está enxergando a luz no fim do túnel, volte-se a Deus, na certeza que Ele é a sua luz e a sua salvação. E só por você declarar e proclamar que o Senhor é sua luz, o medo começa a dissipar. Ah, mas eu não acredito. Mas a fé é algo que a gente aprende a crescer a nossa fé no mover. É por isso que eu insisto em ter o caderno espiritual, é por isso que eu estou te convidando a ler o Salmo 27 em voz alta. Por quê? Porque eu tenho que dar ordem também para minha mente. Eu tenho que treinar a minha mente a tirar comandos antigos, crenças limitantes e colocar a palavra nova que me edifica e me transforma. Então eu vou começar a declarar, eu vou começar a acreditar que o Senhor é minha luz. Eu gosto muito, o Salmo 119, que fala: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas não pode ser uma palavra à toa que é solta ao vento. Eu tenho que, de fato, meditar e acreditar nisso, para que a minha vida seja transformada. Precisa ter uma mudança de perspectiva. E essa luz não é a ausência de problema, mas é a presença de Deus, é a presença da direção. Os problemas nós vamos ter, mas eu tenho a certeza que eu estou sendo guiada, que eu estou sendo conduzida na direção correta. E isso vai me tranquilizar, não vai me deixar agoniada, ansiosa. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu estou fazendo a minha parte, Deus também está fazendo a parte dele. Está colocando situações, pessoas, amansando corações que precisam ser abrandados para que o resultado aconteça. Então, se hoje a gente está enfrentando esses temores, essa insegurança, a gente precisa pedir: Senhor, entra com a sua luz na minha vida. Eu abro espaço, eu permito. E aí, a partir desse primeiro versículo que a gente leu, você vai escrever no seu caderno espiritual quais são os bloqueios, os sentimentos que te impedem de ter essa certeza que o Senhor é essa luz na sua vida. É o medo, a insegurança, é a agonia. O que hoje traz ao seu coração? E a cada sentimento ruim que você escrever, você vai escrever um versículo que vai declarar o contrário. Então, se eu estou inseguro, eu vou escrever lá o versículo 1 do Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que eu vou ter medo? E aí, por um período, alguns dias, eu vou trabalhar isso na minha vida. Todos os dias eu vou escrever lá no banheiro, no carro, ou num lugar que eu possa ler no ônibus, ou um post-it no meu celular, ou vou deixar na minha página de abertura do celular, eu escrevo essa frase, para que eu vá treinando a minha mente. É assim que eu vou renovando os meus pensamentos. Eu preciso sair do padrão que eu estava vivendo para viver o novo, E é isso, eu estou falando para vocês, é metade só do versículo 1 do capítulo 27, porque ainda no versículo 1, ele fala: o Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que eu vou estremecer?
Então, se o Senhor é a fortaleza da minha vida, por que eu vou ter medo da crise que eu estou enfrentando? O meu Deus é maior que a crise. O problema, ele só fica... Eu acabo dando o tamanho para o problema, né? Porque se eu não estou preparado, se eu não estou abastecido da palavra de Deus, o problema vira uma montanha. Mas se eu estou abastecido da palavra de Deus, o mesmo problema pode ser só uma pedrinha. Eu já dei esse exemplo que eu gosto muito, essa analogia, né? Tá frio lá fora. Se tá frio lá fora, eu estou mais agasalhada. O fato de eu ter colocado a roupa de frio mudou a temperatura lá fora? Não, continua frio. O que mudou? Mudou a mim. O meu posicionamento diante do frio mudou. Por quê? Porque eu me agasalhei. E estando agasalhada, eu posso enfrentar o frio. O problema é a mesma coisa. Eu estou vivendo um problema hoje. Só que eu estou sem a palavra de Deus. Então o problema, para mim, na minha ótica, vai ser gigante. Vai ser uma montanha. Agora, se eu tenho a certeza que o Senhor é minha luz, que o Senhor é minha fortaleza, que Deus é meu pastor, que nada vai me faltar, esse problema que seria gigante, enorme, uma montanha, porque eu estou sem a presença de Deus, vai virar uma pedrinha se eu trouxer a presença de Deus na minha vida. E aí é uma escolha e treino. Então, são dicas que eu estou trazendo para vocês, essa questão da gente substituir os nossos padrões do pensamento por pensamentos que edifiquem a nossa caminhada, a nossa alma. Em Filipenses 4:8, ele já fala isso, que eu preciso estar com o meu pensamento voltado para o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é digno de Deus. E se meu pensamento é uma terra de ninguém, qualquer pessoa fala, as coisas do mundo, o noticiário, o próprio diabo que vem fazer a festa às vezes na minha cabeça, quando eu vou enfrentar os desafios, eu vou ficar assustada e com medo. Por isso que eu repito tanto, está na Bíblia, Jesus já falou pra gente, no mundo haverá tribulações, mas não tenha medo, eu venci o mundo. Para cada momento, para cada dia, basta as suas próprias dores. Jesus fala isso. E aí, se eu tenho já essa orientação de Jesus, por que eu vou gerar ansiedade com o amanhã? Não estou falando que a gente tem que viver uma vida maluca, desregrada, de jeito nenhum. Mas o amanhã eu vou deixar para viver amanhã, porque também eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. Então vamos viver o hoje na presença de Deus. Sendo uma pessoa melhor, perdoando, se conectando com pessoas que de repente, se amanhã ou hoje eu morrer, eu já falei que eu te amo, eu já falei que eu estou bem, eu já falei... Porque assim a gente vai construindo a nossa vida com uma serenidade e uma plenitude, uma tranquilidade muito maior. E uma mente forte, edificada na presença de Deus, não vai ser destruído diante das adversidades, pelo contrário. Porque hoje, se você está vendo o problema de uma forma de montanha e você começar a ser abastecido da palavra de Deus, você vai ver o mesmo problema do tamanho de uma pedrinha, existe uma mudança drástica da forma de ver a mesma situação. É a mesma coisa do frio. Se eu estou agasalhada, eu vou conseguir passar pelo frio de uma forma tranquila. Se você não estiver agasalhado, você vai passar o frio de uma forma muito difícil. Vai doer teu corpo, vai doer teus ossos. Você pode até morrer de hipotermia, dependendo da quantidade de frio que a gente vai enfrentar. E é assim a nossa vida. O quanto eu estou abastecido da palavra. Porque quanto mais eu estiver revestido da palavra, mais fácil vai ser o caminhar. Seja na alegria ou nas adversidades. Porque eu tenho a certeza que Deus está comigo a todo momento. Ele é a minha luz, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. No versículo 3 do Salmo 27,
Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Esse exército não são pessoas, não é externo. É um exército contra a sua própria mente. A gente tem que conseguir sair do medo, da ansiedade, da preguiça. Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, que somos os nossos maiores sabotadores. Eu falo, nós precisamos ser nossos maiores amigos e não maiores carrascos. Então a gente vai pedindo, Senhor, que essa batalha na minha mente de dúvida, ansiedade, procrastinação, medo, passe, porque eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. Me guie, me direcione. E assim nós vamos nos fortificando. Eu queria deixar para vocês, façam a leitura do Salmo 27 em voz alta, anotem no caderno. Se você quiser, me mande no WhatsApp o que faz sentido para você, o que não faz, se você ficou com dúvida. Me segue no Instagram, Fernanda Jordão 43, e no canal do YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão. Que você tenha uma semana abençoada, repleta da presença de Deus, posicionado, que a sua mente seja frutificada e edificado na palavra do Pai e não nas coisas do mundo, para que tanto você quanto eu possamos ser pessoas transformadas, renovadas pela palavra de Jesus e pela transformação do nosso pensar e do nosso agir. Deus te abençoe muito, um beijo enorme e até o próximo programa.